Débora Guaraná e está começando agora o Faísca, um olhar feminista sobre o que está pegando fogo na conjuntura política. Faísca. Feminismo para a transformação. E no nosso programa de estreia não podíamos deixar de discutir aquilo que defendemos até no nome: democracia. Em um 2020 marcado por uma crise política, econômica e social profunda, estamos às vésperas de mais uma eleição que vai definir gestores para prefeituras e casas legislativas municipais. A disputa eleitoral desse ano pode ser um divisor de águas para o processo democrático brasileiro. Nos próximos dias, vamos saber o real resultado, mas temos algumas previsões boas, especialmente da esperança, que vem dos movimentos sociais e as apostas das candidaturas femininas, antirracistas e coletivas. Contudo, é tudo uma disputa. E para entender como o sistema político brasileiro pode apresentar entraves neste caminho, convidamos a nossa colega de luta e de trabalho, Carmen Silva. Ela é analista política e educadora popular do SOS Corpo e respondeu a nossa questão: como democratizar a democracia? Do nosso ponto de vista, a democratização da democracia implica numa mudança radical no sistema político. Ora, o que é o sistema político? Muita gente vê apenas como partidos e eleições. A gente vê de uma forma mais ampla. A gente acha que os instrumentos que nós temos no Estado brasileiro de participação popular e de decisão direta, de participação direta da população, são parte desse sistema político. Então, conselhos, conferências, mas também plebiscitos, referendos, lei de iniciativa popular, são elementos desse sistema político. E ainda diria mais: a comunicação, o sistema de comunicação brasileiro, que é majoritariamente um sistema privado, ele é parte do sistema político, e no golpe recente contra a presidenta Dilma e também na eleição dessa coisa que está na presidência da República, o sistema de comunicação já deu boas demonstrações de como ele é político, né, e como ele se posiciona. E o sistema de justiça também. Então, do nosso ponto de vista, o sistema político engloba a democracia participativa, a democracia direta, a comunicação, o judiciário, a economia, que é quem está por trás de tudo isso, e também o sistema de democracia representativa, ou seja, as leis que regem a organização partidária e o processo eleitoral. Então, para que a gente tenha uma mudança radical, a gente precisaria, de fato, de uma revolução social, de um processo muito mais amplo. Carmen, e tem como democratizar só esse sistema político representativo? Para a mudança só nessa parte dos instrumentos de democracia representativa, quais sejam partidos e eleições, a gente precisa de uma nova legislação que altere a forma de eleição no Brasil. A forma de eleição atual é uma eleição nominal com coeficiente eleitoral. Ou seja, o cidadão e a cidadã que é eleitor ou eleitora, ele vota numa pessoa que ele confia, que ele acredita, e ele está pensando que o voto dele só vai para esta pessoa. Mas, na verdade, o voto vai para ser somado com o conjunto dos votos do partido, e as pessoas mais votadas daquele partido serão as primeiras eleitas pelo partido, e isso essa conta se chama coeficiente eleitoral, que é dividir o número de votantes pelo número de vagas na Casa Municipal. Com isso, o partido que atingir aquele número, ele vai fazer o primeiro eleito. Então, todos os votos daquele partido servem para eleger o primeiro, que muitas vezes quem votou do que fica lá em quinto nem sabe que contribuiu para eleger o primeiro. Esse tipo de sistema
ele dificulta o debate político, porque o eleitor não sabe que ele está votando em um partido. E se a gente tivesse a votação em listas partidárias, cada partido faz uma lista de candidatos e a lista é votada, então você votaria na lista do partido A, do partido B, do partido C, você teria que conhecer qual é o programa, ou seja, as políticas públicas, a visão de mundo que o partido defende. Isso ajudaria que a gente tivesse uma eleição não baseada em dinheiro, nem baseada em marketing, mas baseada no debate de políticas para a cidade que a gente quer viver, ou para o país que a gente quer viver. Então, o sistema de listas fechadas em todo o mundo, ele democratiza a democracia eleitoral. No nosso caso, a gente defende também que essas listas sejam compostas no interior dos partidos, considerando uma alternância de sexo e de raça. Portanto, que elas tenham 50% de homens e de mulheres, 50% de pessoas brancas e de pessoas não brancas, de formas alternadas. Com isso, o que a gente consegue? Consegue que as primeiras pessoas mais votadas consegue que a lista que tiver um número de votos que dê para eleger 2 pessoas ou 4 pessoas, isso tenha paridade de sexo e de raça. Com essa medida, a gente conseguiria fazer um parlamento paritário. E que impactos podem vir através desta eleição? Veja, a nossa visão é que uma eleição, e no caso uma eleição municipal como essa, no quadro que a gente vive no Brasil de subrepresentação no poder legislativo das mulheres, né, das pessoas negras, das pessoas LGBT, da juventude, do povo trabalhador, no quadro de subrepresentação que a gente tem, uma eleição realmente não tem condições de alterar esse quadro no sentido de democratizar a democracia. O que essa eleição pode fazer no sentido de democratizar a democracia é ampliar minimamente as bancadas representativas destes movimentos sociais, portanto, de um projeto político de esquerda social no parlamento municipal. Se isso acontecer a nível nacional, isso tem impacto no momento que a gente está vivendo de retrocesso político, de risco do fascismo, né, de um projeto autoritário no plano federal. Então, é uma articulação entre o local e o global. E há inovações positivas da esquerda para esse pleito? Duas especialmente. A primeira é o grande crescimento de atuação dos movimentos sociais na disputa de espaços de poder no legislativo e no executivo. Então, especialmente o movimento negro e o movimento feminista, mas também o movimento sindical, tem jogado suas fichas na aposta de candidaturas orgânicas ao movimento. O movimento negro tem um conjunto de plataformas nacionais focadas em apoiar e estimular as candidaturas negras, como Enegrecer a Política, o Me Representa e várias outras. O movimento feminista tem também um conjunto de campanhas voltadas para defender o voto em mulher com um projeto político feminista, né, como a campanha Meu Voto Será Feminista, como a campanha Eu Voto em Negra, mas são várias outras iniciativas, eu estou dando apenas exemplos de como os movimentos sociais estão focando nesse ano na disputa do espaço de representação política. Não que isso vai acabar com a subrepresentação, mas isso pode ampliar o espaço de luta institucional dos movimentos sociais nos municípios. E para a territorialização das lutas, que é uma coisa muito importante no momento em que nacionalmente a gente está sofrendo muitas derrotas, ter gente do nosso lado nas câmaras municipais é super necessário. E do contrário, Carmen, quais são os riscos para a esquerda? Se a gente tiver uma vitória do bolsonarismo, que é uma articulação entre milicianos e militares, fundamentalistas religiosos, capital financeiro e tudo mais, se a gente tiver essa vitória, isso fortalece a extrema-direita no Brasil
e nos coloca em risco muito maior do que o que a gente vem vivendo hoje, com a perda de direitos, com a quebra do Estado. E para fechar, qual pode vir a ser o saldo organizativo resultado desse processo eleitoral? Nós estamos vendo o crescimento das candidaturas de esquerda em grandes cidades e nas capitais, e a gente pode sair dessa eleição com uma capacidade política de articulação de uma frente ampla de esquerda e centro-esquerda para enfrentar o bolsonarismo e o seu projeto de destruição do Estado brasileiro. Segura esse bonde que a gente não tá de brincadeira, não. Participaram hoje comigo do programa Carmen Silva e Fran Ribeiro. Se você quer conhecer mais o SOS Corpo, procura a gente na internet. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook e nos principais agregadores de podcast. Nosso site é o soscorpo.org.br. Faísca. Feminismo para a transformação.